Olá! Hoje é dia de ficar em casa, mas também é dia de contação de histórias. As de hoje são dedicadas à minha amiga Selma, que disse estar com muita saudade e que eu ando sumida. Na verdade, eu continuo em casa, em isolamento, porque a pandemia ainda não acabou. A primeira delas está nesse livro Histórias para Meditar, organizado pelo professor Felipe Aquino. Cenoura, ovo ou café? Uma filha se queixou a seu pai sobre sua vida e de como as coisas estavam tão difíceis para ela. Ela não sabia mais o que fazer e queria desistir. Estava cansada de lutar e combater. Parecia que assim que um problema fosse resolvido, um outro surgia. Seu pai levou-a até a cozinha, encheu 3 panelas com água e colocou cada uma delas em fogo alto. Em uma delas colocou cenouras, em outra ovos e na última pó de café. Deixou que tudo fervesse sem dizer uma palavra. A filha deu um suspiro e esperou impacientemente, imaginando o que ele estaria fazendo. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou o gás. Pescou as cenouras, colocou numa tigela, retirou os ovos, colocou em outra e pegou o café com uma concha e colocou numa terceira tigela. Virando-se para ela, perguntou: Querida, o que você está vendo? Cenoura, ovos e café, respondeu. Ele a trouxe para mais perto e pediu-lhe para experimentar as cenouras. Ela obedeceu e notou que as cenouras estavam macias. Ele então pediu-lhe que pegasse um ovo e o quebrasse. Depois de retirar a casca, ela verificou que o ovo endurecera com a fervura. Finalmente, ele lhe pediu que tomasse um gole de café. Ela sorriu ao sentir seu aroma delicioso. O que isso significa, pai? Ele explicou que cada um deles havia enfrentado a mesma adversidade, a água fervendo, mas que cada um reagira de maneira diferente. A cenoura entrara forte, firme e inflexível, mas depois de ter sido submetida à água fervendo, ela amolecera e se tornara frágil. Os ovos eram frágeis. Sua casca fina havia protegido o interior, mas depois de terem sido fervidos na água, seu interior se tornara mais rígido. O pó de café, contudo, era incomparável. Depois que foi colocado na água fervente, ele havia mudado a água. Ele perguntou à filha: Qual deles é você, minha querida? Quando a adversidade bate à sua porta, como você responde? Você é como a cenoura, que parece forte, mas com a dor e a adversidade você murcha, tornando-se frágil e perde a força? Ou será você como o ovo, que começa com um coração maleável, mas depois de alguma perda ou decepção, se torna mais duro, apesar da casca parecer a mesma? Ou será você como pó de café, capaz de transformar a adversidade em algo melhor ainda do que ele próprio? Como agir então frente às adversidades? Estamos enfrentando uma grande adversidade, né? Uma pandemia por Covid-19. E como estamos reagindo? Vamos refletir depois no final. A segunda história está neste livro, Sabedoria em Parábolas, também organizado pelo professor Felipe Aquino. As moscas. Contam que certa vez 2 moscas caíram num copo de leite. A primeira era forte e valente. Assim, logo ao cair, nadou até a borda do copo. Mas como a superfície era muito lisa e ela tinha suas asas molhadas, não conseguiu sair. Acreditando que não havia saída, a mosca desanimou. Parou de nadar e de se debater e afundou. Sua companheira de infortúnio, apesar de não ser tão forte, era tenaz. E por isto continuou a se debater, a se debater, a se debater por tanto tempo que aos poucos o leite ao seu redor, com toda aquela agitação, foi se transformando e formou um pequeno nódulo de manteiga.
onde a mosca tenaz conseguiu, com muito esforço, subir e dali levantar voo para algum lugar mais seguro. Durante anos, ouvi esta primeira parte da história como um elogio à persistência, que, sem dúvida, é um hábito que nos leva ao sucesso. No entanto, tempos depois, a mosca tenaz, por descuido ou acidente, novamente caiu no copo. Como já havia aprendido em sua experiência anterior, começou a se debater, na esperança de que no devido tempo se salvaria. Outra mosca passando por ali e vendo a aflição da companheira de espécie, pousou na beira do copo e gritou: "Tem um canudo ali! Nade até lá e suba pelo canudo!" A mosca tenaz não lhe deu ouvidos. Baseando-se na sua experiência anterior de sucesso, continuou a se debater, até que, exausta, afundou no copo cheio de água. Nunca iria virar manteiga, né? A terceira história está nesse livro, Os Melhores Contos Orientais. Uma história da Índia. Há muito tempo, ao sul da Índia, vivia um rei com seus 3 filhos. Certa vez, desejando pôr à prova o grau de sabedoria de cada um, interpelou-os do seguinte modo: "Digam-me, filhos, qual é a conquista mais importante? A maior façanha que um homem pode realizar na vida?" O mais velho respondeu: "Querido pai, na minha opinião, a maior façanha de um homem é dominar os vizinhos, apoderar-se de suas terras e reinar como soberano absoluto, amado e respeitado pelos súditos." Um parênteses aqui, eu só queria o silêncio deles, tá? O segundo disse: "Para mim, a maior façanha de um homem é viajar por todo o planeta, chegando aos recantos mais longínquos, até que não reste no mundo nenhum país desconhecido ou estrangeiro para ele." O terceiro filho, um menino de apenas 8 anos, respondeu da seguinte maneira: "Querido pai, vou falar de uma conquista difícil e grandiosa, como nenhuma outra. Em todo o mundo, uma façanha que poucos tentam realizar e quase ninguém consegue: a do autoconhecimento." 3 histórias para refletirmos sobre adversidades. Como eu disse anteriormente, estamos vivenciando uma grande adversidade. E há dias em que a vida nos pesa. Parece que somos arrastados por correntes ou que ficamos presos por essas correntes. Parece que a vida não segue adiante. Há sempre um retrocesso. A gente pode mencionar a abertura das escolas, por exemplo. Avança, retrocede. Mas há a questão da segurança que precisa ser observada. Então, a história das moscas mostra que é preciso persistência, mas é preciso saber ouvir também. Nesses tempos, as pessoas têm ficado muito desanimadas e a vida, ela é imprevisível, ela não vem com manual de instruções, não tem uma grade de programação para a gente saber o que vai acontecer em seguida. Não é verdade? Muitos estão ficando desanimados e não existe vacina contra esses dissabores da vida. Muitas vezes gera uma acomodação. A mosca se acomodou ali na experiência anterior que ela teve, não é verdade? Ela não deu ouvidos a outra mosca, porque ela sabia que ia continuar se debatendo e em determinado momento ela conseguiria se salvar. Isso não aconteceu, porque houve uma mudança no meio. E é isso que as pessoas não entendem. O meio mudou. Então é preciso que você tenha uma abertura ao novo, que é diferente, que não é da forma como você está acostumado. Não é da forma como você fazia antes.
E para isso é preciso autoconhecimento de que nos fala a terceira história. Esse autoconhecimento é que vai fazer com que você identifique de que forma você está agindo. Se como a cenoura, que é rígido e depois se torna frágil, como os ovos, que pareciam frágeis e depois com a dureza da vida também endureceram, né, com a água quente, que simboliza a vida, fazendo essa metáfora. Ou se você tem um poder transformador, como aquele pó de café na água, que saboriza, aromatiza essa água, então transforma a situação. E com esse autoconhecimento, é possível também se aperfeiçoar. E dessa forma, transformar as carências e fraquezas em desafios de superação. Então é preciso que no momento da adversidade, o autoconhecimento conduza você. E eu pergunto, onde está o canudo que vai salvar você? Selma, foi para você com todo o meu carinho, um grande beijo. E vem comigo, conta uma história.